A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos falar do tema O Governo de Deus na Terra, sobre a lei e a graça. Nós sabemos que quando o povo hebreu foi para o Egito, lá eles foram escravizados por 430 anos e Deus o tirou de lá por meio de Moisés. Chegando no Monte Sinai, onde o pessoal estava acampado, Deus, através de Moisés, deu as suas leis civil, sociais e eclesiásticas, para que toda a sociedade pudessem seguir, obviamente, as suas leis. E até hoje permanece terminantemente as leis que foram dadas realmente, que são incluídas em cada constituição de cada país, leis que foram dadas realmente por meio de Deus através de Moisés para o seu povo. É óbvio que existem algumas mudanças, existe sim, mas as leis permanecem terminantemente as mesmas. Por ocasião desse acontecimento foram dadas leis cíveis, sociais e eclesiásticas para toda a sociedade do povo de Deus, que permanece terminantemente incluído em cada carta magna de cada país até o presente momento. Foram feitas algumas mudanças, sim, e vão ser feitas terminantemente, mas as leis, parte das leis, inicialmente, o primordial permanece o mesmo. Portanto, a graça e a lei são duas coisas completamente diferentes, apesar de todas, da graça e a lei, andarem juntas de mão dadas, porque a graça é a lei e a lei é a graça. Mas como é que é isso? Muitos, às vezes, sobem num púlpito para falar para as pessoas, esclarecendo coisas que, na realidade, não condiz com a realidade dos fatos, porque, na realidade, a graça de Deus é uma coisa, é uma abertura para a salvação que antes o povo não tinha. Desde a época de Noé até o presente momento, onde o Senhor Jesus enviou, onde Deus enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz, para fazer a abertura para a salvação da humanidade, não existia realmente a salvação, não existia a graça. A partir de então começou a prevalecer o tempo da graça, mas isso não quer dizer que as leis que foram dadas sejam abolidas, porque na realidade as leis permanecem de mãos dadas com a graça. Você quer ver uma coisa? Antes, quando alguém fazia qualquer coisa contra Deus, a ira de Deus era tão forte que em muitos casos, como aconteceu realmente com Moisés, na revolta daquele povo realmente que se revoltou contra Moisés, a terra se abriu e engoliu todo o povo por ocasião daquela época. Então a ira de Deus vinha instantaneamente. Hoje a ira de Deus vem mais branda. Muitos pensam que hoje alguém pode falar contra Deus e sair impune. Falar contra o irmão e sair impune. Falar contra as suas leis e sair impune. Não pense que é realmente isso, porque na realidade não é. Quer ver uma coisa? Vai nos hospitais e vê quantas pessoas enfermas existem realmente nos hospitais. O que é a enfermidade? Uma condenação. Não é? A enfermidade é nada mais, nada menos do que a ira de Deus sobre as pessoas. Vê quantas pessoas cancerosas estão realmente sofrendo. Por quê? Porque, na realidade, alguma coisa eles fizeram no passado. A ira de Deus, realmente, não se acende à toa. E a ira de Deus, ela não penaliza realmente inocentes. Muito pelo contrário. A ira de Deus só penaliza, a lei de Deus penaliza aqueles que merecem realmente serem penalizados terminantemente. Agora, não pense que por causa da graça a lei acabou, porque na realidade não acabou. A lei de Deus
permanece terminantemente e sempre há de permanecer. Porque a graça é nada mais, nada menos que a abertura para a salvação da humanidade, para todos aqueles que crerem na palavra do Senhor Jesus. Crer e obedecer. Porque não adianta crer e não obedecer. E não obedecer sem crer. Se você crer, verá a glória de Deus. Agora, se não crê e não obedece, é impossível alcançar. Não tem como. Aonde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar algum. Observe um detalhe. Será que o Senhor Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo, viveu 33 anos, foi pregado numa cruz, morreu crucificado, a troco de nada? Ele veio para esse sacrifício para as pessoas que crerem e obedecem. Não pense que a salvação é aleatória, porque na realidade não é. Quem estiver pensando isso realmente estará redondamente enganado. E não pense também que a graça de Deus é bagunça, porque na graça de Deus existe lei. A lei e a graça são coisas que andam realmente paralelas, andam de mãos dadas. Até o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que é o Salvador de toda a humanidade, ele obedeceu terminantemente a lei e cumpriu a lei para que fosse o exemplo para todos nós. Quer ver uma coisa? Pegue a sua Bíblia, Mateus 5:17, e veja o que está escrito lá, palavra do Senhor Jesus. Não pense que eu vim acabar com a lei e os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, e sim dar o verdadeiro sentido deles. Lembrem-se de tudo. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem o menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Ok? Deu para entender? Não pensem que eu vim acabar com as leis, mas sim, eu vim para dar o verdadeiro sentido das leis. Ok? Deu para entender? O que mais esclarecimento? Aguardo o próximo vídeo. Estamos juntos. Fica na paz do Senhor Jesus.